Queria que você abrisse comigo lá em Isaías. Porque a gente vai fazer uma festinha aqui agora, amém? Você está pronto? Isaías, no capítulo de número 40, versículo 30, diz assim, eu vou ler a partir do 28. Quando eu falar assim, 31, você vai celebrar comigo, tá bom? Não é uma celebração qualquer uma não, irmão. É celebração final de Copa. Quem gosta de futebol, né? Quem gosta de Super Bowl também, final de Super Bowl, né? Super Bowl é uma final. Sei lá, irmão, pensa no que você gosta aí de celebrar, naquilo que te traz alegria. Quando chegar no versículo 31, eu e você vamos celebrar o gol da vitória, amém? Então, se você estava desanimado, se você estava entristecido, se você estava cansado pelo que você está vivendo, eu tenho algo a dizer para você, é só o começo. Não vai permanecer nisso, vai ficar cada vez mais cansativo, vai ficar cada vez mais exaustivo, vai ficar cada vez mais pesado. Que isso, Vinícius? Você está pregando sobre desistência, sobre tristeza? Não, irmão. Porque a palavra de Deus diz nesse versículo, eu vou ler daqui a pouco, 28. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. 31. Você está pronto? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia. Irmão. Tem grávida que tá virada aí, irmão. Mais alegre que muito jovem. Né, Jéssica? Jéssica. Boa noite, tudo bom? Amém, querido? É engraçado porque a palavra de Deus diz nesse versículo que os que esperam no Senhor. Irmãos, eu acho engraçado a Bíblia. Eu não que seja uma piada, mas eu vejo o Senhor com um senso de alegria diferenciado. Porque, geralmente, quando você fala de alguém que está esperando, me remete, por exemplo, a alguém que está num ponto de ônibus. Ele está parado. Amém? Me remete a alguém que está, talvez, esperando uma promoção no trabalho. Vai continuar fazendo o que está fazendo, mas nada mudou muito. Mas a Bíblia fala que os que esperam no Senhor correm. Como é que pode isso, irmão? A Bíblia fala que os que esperam no Senhor voam com asas como de águia. Amém, querido? Talvez você esteja se perguntando que algumas coisas não acontecem na sua vida, ou não aconteceram, ou pararam de acontecer. Irmãos, o Senhor abençoa aquele que está em movimento. Não para, irmão. Não para. Eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa noite. Ela nasceu no coração do próprio Espírito de Deus. Ele disse para mim, enquanto nós estávamos louvando: eu vou tornar esta igreja imparável. Porque aquele que esperam no Senhor correm. Eu vou dizer de novo para dar tempo de você levantar e correr, amém? Para onde você quiser, só não bate em ninguém. Aqueles, eu vou falar com voz de crente para poder te animar, amém? É para correr, Cadu, solta a Bíblia. Aqueles,
Você não, Jéssica. Os que esperam no Senhor correm, 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 correm. Eu não vou aguentar ficar com isso aí não, cara. Eu tentei ficar com cara mais de crente. Amém, irmãos? Vou perguntar de novo agora, depois dessa introdução. Você está animado? Algo vai mudar aí, irmão. Algo vai mudar aí dentro. Não se acostume com a paisagem da sua vida. Se você está aqui talvez pela primeira vez, também não fique assustado. Esse povo é meio doido, mas é um povo da fé, amém, irmão? A palavra de Deus diz lá em Hebreus que a fé é a firme certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que os seus olhos não veem, irmão. Talvez você não esteja vendo, porque a sua fé está um pouco adormecida, mas hoje ela será ativada, irmão. Algo vai acontecer aí dentro e você vai começar a ver testemunho na sua vida. A promoção que estava parada vai acontecer, a doença que estava aí não vai estar mais, o dinheiro que não estava na conta vai chegar, o marido que foi embora vai voltar. Ei, irmão, a sua família que estava teoricamente destruída, irmão, será constituída no Senhor, irmão. Amém, querido? Basta uma palavra do Senhor para mudar o rumo da sua história, querido. Você está pronto? In English, are you ready? Tem o pessoal que anda com o apóstolo aí, a gente tem que falar inglês, né, para trás. Amém, querido? Nós estamos no mês do legado, como tem sido dito todos os domingos. Esse é o último mês que nós estamos falando sobre a série, tratando sobre os pilares da nossa casa, os 5 pilares da nossa casa. Nós já falamos, eu vou pegar na ordem aqui, porque eu sempre erro a ordem. Você lembra de cabeça? Então fala aí o primeiro. Não, vocês não, pô. Primeiro pilar, que foi pregado no primeiro domingo. A nossa fé é fundamentada. Segundo, nossa expectativa é excelência. Terceiro, nosso centro é Cristo. Quarto, que nós vamos falar sobre ele hoje, porque invertemos e daqui a pouco eu explico por quê. Quarto pilar, nossa generosidade é genuína. Quinto pilar, nosso mandamento é a multiplicação. Amém, irmãos? Esses são os pilares que regem a história da nossa igreja, o legado da nossa casa. Amém, queridos? Como isso nasceu lá em 2014, os apóstolos que são americanos, se você não sabe, eu vou contar isso novamente. Se sabe, ouve de novo, porque é legal, né, ouvir as mesmas coisas. Nossos apóstolos americanos estavam lá nos Estados Unidos vivendo a sua vida. Ambos trabalhavam no Centro de Treinamento Bíblico Rema, ou no Rema Bible Training Center. Gostou? O pessoal está americanizado. Receberam um chamado do Senhor para ir para o Brasil. Em 2014, chegaram no Brasil. Quando eles chegam no Brasil, com a missão de plantar a Igreja United, eles se deparam com uma série de informações do Senhor para o que viveriam nos próximos 10 anos, nos 10 anos atrás. Amém, irmão? Estamos completando 10 anos de legado. Dentre esses 10 anos de legado, esses pilares nasceram no seu coração para que a igreja caminhasse segundo esses pilares. Amém, queridos? Então eu vou repetir de novo para você entender. Se você perdeu algum dia dessa série, todas elas estão no nosso YouTube, nosso Spotify também, você pode acompanhar. Nossa fé é fundamentada, nossa expectativa é excelência, nosso centro é Cristo, nossa generosidade é genuína e o nosso mandamento é a multiplicação. Amém, queridos? Eles chegam ao Brasil em 2014 apenas com 14 malas e um bebê dentro da barriguinha da apóstola, né? Que era a Sofia. Debaixo, irmãos, de uma palavra que o Espírito Santo diz ao apóstolo ainda nos Estados Unidos, diz assim para ele: vai agora. Amém, queridos? Estou introduzindo isso para te dizer que nós falaremos do quarto pilar. Nós invertemos porque no último domingo do mês do legado, nós faremos ao final do culto uma oferta para o ministério. Eu vou explicar sobre ela para você, não fique preocupado agora com isso. Vai ser orgânico, amém? Vai funcionar dessa maneira.
mas invertemos porque falaremos hoje sobre generosidade, porque o quarto pilar é que a nossa generosidade é genuína. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque quando nós pensamos de fato em generosidade, a primeira coisa que vem na minha cabeça, na nossa cabeça, é dinheiro, é recurso. Amém? Quando eu falo sobre generosidade e prosperidade, a primeira coisa que vem é recurso. Mas eu não sei se você sabe, nem tudo que envolve generosidade é dinheiro, mas dinheiro faz parte de generosidade. Dinheiro não é generosidade, porque dinheiro não define um coração generoso. Generosidade também é andar em dinheiro e em prosperidade, mas isso não pode nortear a minha e a sua generosidade. Amém, irmãos? Os apóstolos foram generosos ao ouvir do Senhor um mandato e vir para esta nação. Irmãos, pensa comigo. Eles estavam num lugar onde muitos de nós sonham em chegar. Amém, querido? Talvez não seja o seu sonho, mas você talvez já tenha ouvido a história de alguém que sonhou a vida inteira ir para os Estados Unidos e viver lá. É o desejo de quase todo mundo, irmão. Tanto é que é um dos lugares mais difíceis de conseguir um visto, porque as pessoas vão para visitar e não voltam. Amém, queridos? Eu não vou aqui enaltecer as qualidades dos estados norte-americanos, mas fato é que eles estavam nesse lugar e recebem um direcionamento do Espírito Santo para ir para o Brasil pregar a palavra da fé. Você entende, queridos, que isso também é generosidade? Abrir mão de estar numa das maiores economias do mundo, onde talvez os seus filhos teriam melhores oportunidades, melhores escolas, talvez eles como casal teriam melhores oportunidades para obedecer um chamamento. Amém, irmão? Por isso eu quero te dizer que generosidade também começa no serviço da igreja. Todas as vezes que você e eu, que somos voluntários da casa, porque o líder ou o pastor ou o LTP não é menos ou mais voluntário que o voluntário. Somos todos voluntários. Apenas uma organização para que as coisas funcionem, para que o governo da igreja funcione. Precisa ter o pastor, o mestre, o apóstolo, o evangelista, o profeta, os 5 dons ministeriais. Mas voluntários somos todos nós. Todas as vezes que nós, voluntários, saímos da nossa casa, irmãos, abrimos mão da nossa rotina confortável para viver aquilo que o Senhor sonhou que nós vivêssemos, nós estamos sendo generosos. Ah, irmão, mas eu ainda não estou servindo como voluntário, mas eu sou um servo fiel no meu trabalho. Generosidade. Alguns foram chamados para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Mas existe também o ministério de socorros. Existem aqueles que foram chamados para ser bons médicos. O pastor falou sobre isso domingo passado. Existem aqueles que foram chamados para ser bons empresários. Sabe, irmãos, o mundo precisa de médicos crentes. O mundo precisa de empresário crente, irmão. O mundo precisa de político crente. Precisa ou não precisa? Não é porque as coisas só tendem a piorar, porque nós não podemos esperar desse mundo que ele melhore, porque ele está fadado ao fracasso. Não é porque isso é, de fato, a realidade, que eu não posso, que eu devo deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer como igreja. Irmãos, deixa eu te falar, tá ruim? Só não tá pior porque eu e você estamos aqui. Não podemos parar de orar, irmão. Não podemos parar de sonhar. Não podemos parar de declarar. O que nós precisamos parar é de reclamar, de murmurar, de ficar triste por qualquer coisa. Amém, querido? De discussão entre nós mesmos sobre o que está certo ou o que está errado, à luz da palavra, na internet para todo mundo ver. Discorda, irmão. Fica quieto. Faz a sua parte. Amém, querido? Quem está falando com vocês é alguém que discordava muito. Eu amava entrar em fórum para discutir com os outros. Eu estou me expondo para te abençoar, irmão. É que a Karen saiu, eu posso falar. E ela brigava comigo. Por que tu está discutindo com um padre na internet? Com pastores também, que é pior ainda, né? Amém, irmão? Tem um trabalho a ser feito
E esse trabalho não passa, não toca em perder tempo com facções, divisões, murmurações. Isso nasce no coração do diabo, irmão. E de pouquinho em pouquinho, se eu e você deixarmos, é plantado dentro do terreno da igreja. Tá ruim, irmão? Ora. Tá ruim, a política está indo para um caminho ruim? Ora. A economia está ruim? Ora. Porque a palavra de Deus diz que muito pode a oração de um justo em todos os seus efeitos. Amém, querido? Nós chegamos em 2014, como eu disse para vocês, os apóstolos chegaram. Estamos fazendo agora 10 anos de igreja. E dentro desse ambiente de doação, generosidade, também nasce em 2022, desculpa o carioquismo, nasce, a pessoa fica chateada. Nasce, não fica não? Você acostumou. Também nasce em 2022, a Igreja United de São Paulo. E nós fazemos parte, amém, irmão? Em 2022, irmãos, quando nós começamos as nossas reuniões, na verdade, pouco antes dos pastores santos saírem do Rio de Janeiro para vir para cá, recebendo uma orientação do apóstolo de estarem nessa terra, nós recebemos uma oferta do campus de Caxias. Quem sabe disso? Uma oferta de R$5.000, foi a nossa primeira oferta, irmãos. O campus de Caxias se reuniu e foram generosos, genuinamente conosco, para que começássemos a obra. Eu não sei se você sabe também, uma curiosidade, nós andamos debaixo da palavra da fé, irmãos. Nós carregamos um legado de generosidade genuína, de fato, e isso tem nos sustentado até aqui. A nossa igreja, desde o primeiro dia que nasceu, se sustenta sozinha. Quando eu digo sozinha, eu digo que nós nos sustentamos. Amém, irmãos? Porque a sua e a minha generosidade são primordiais para a manutenção dessa casa, para que tudo funcione. Sabe, queridos, muitas pessoas não gostam de falar de dinheiro. Muitas pessoas têm dificuldade de falar de dinheiro porque tiveram decepções ou viram situações, ainda mais hoje que a internet está do jeito que está, a gente tem acesso a muitas informações, e de fato, irmãos, algumas coisas são muito vergonhosas, mas eu não tenho responsabilidade com quem faz vergonha, eu tenho responsabilidade com o que eu faço. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu ficava constrangido em dar, e eu falo de fato agora de dinheiro, todas as vezes que eu ficava constrangido, o Espírito Santo me falava a mesma coisa: a sua responsabilidade é dar. Quem recebe e o que faz com o que faz é a responsabilidade da pessoa. Mas é claro, irmãos, que nós pensamos duas vezes quando nós olhamos um ministério que não é sério. Nós pensamos duas vezes como investir o nosso recurso, porque semente é um investimento. Por mais que a palavra diga que eu não devo fazer por necessidade ou nem receber nada em troca, a Bíblia diz que quando eu faço, eu recebo. Amém, irmãos? Eu posso dizer para o meu coração: não vai fazer com necessidade, ó, eu estou dando porque eu não quero nada em troca. Eu posso repetir isso, mas o meu coração também sabe que aquele que dá semente ao que semeia, amém, irmão? A Bíblia é cheia de versículos que falam sobre o que o Senhor vai fazer conosco quando nós andamos em generosidade. Nós, então, também como igreja, nesse mesmo momento, porque ao mesmo tempo que estávamos plantando São Paulo, a igreja da Zona Sul estava sendo plantada, nós nos levantamos e também ofertamos o valor de R$5.000 na igreja da Tijuca. Faz parte do nosso DNA, irmão. Não é um esforço fazer isso nessa casa. Sabe, queridos, toda vez que você e eu viemos para a igreja, vem, me ajuda aqui com o verbo aqui. Todas as vezes que a gente vem para a igreja, nós temos que vir, obrigado, com a expectativa de sermos generosos com alguém. E não se trata de ser generoso apenas com o ministério, com um nome, com uma placa, mas com os nossos irmãos, amém, queridos? Amém. Princípio básico de generosidade: generosidade não envolve apenas dinheiro. Eu disse isso para vocês no início. Amém, querido? Só tem problema de falar de dinheiro quem só fala de dinheiro. Geralmente, querido, quem se incomoda com isso, quem se incomoda com esse tema, quem fica constrangido com esse tema, só pensa nesse tema. Sabe, queridos, existe um estudo de uma psicóloga canadense, não lembro o nome dela agora,
mas ela, na construção da sua tese, ela diz que o erro, ela diz assim, no início, né, da tese, o erro do outro me incomoda porque me é comum. Você geralmente vai se incomodar com alguém que tem características parecidas com as suas. Oi? Você gosta? Amém, irmão? Aí você fala assim, fulano é fofoqueiro, né? Eu vou falar porque é meu lugar de fala, né? Ó o gordinho, só come. Falando porque eu, né? Obviamente, vou sair disso, a gente está aqui num plano, né? Ninguém vem na academia, só fala. Amém, querido? O erro do outro me é comum, me incomoda porque me fere. Aí o que é mais fácil? Compartilhar com alguém o erro do outro para que esse erro fique no holofote ou deixar o meu erro exposto para ser julgado? Sabe, irmãos, muitas vezes eu e você levantamos situações e até somos crentes na nossa fala, né? A gente não está fazendo fofoca, a gente está levantando motivo de oração. Felipe, vem cá. Não é para vir de verdade não, tô só... Rapaz, tu não sabe, a gente precisa orar, hein? Barreto, Pastor Barreto. É porque o exemplo é coisas, né? Só usei o nome para ilustrar. Cadu, vamos começar uma campanha, eu e tu, jejum, 3 dias. Daniel tá dando mole. Já viu isso? Aqui não tem, né? Outras igrejas, a gente sabe de exemplo de outros lugares. Mas a gente coloca isso no holofote, irmãos, para que talvez, e só talvez, a evidência daquilo que eu faço saia de pauta. Amém ou é de mim? Mas nós vamos falar sobre generosidade. Vou fechar esse parênteses aqui. Abre comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, a gente vai ler do 1 ao 5. Diga assim para essa pessoa linda, maravilhosa, cheirosa que está do seu lado: o diabo... Você tem medo de falar diabo, né? Eu sei disso, eu já falei algumas vezes aqui sobre isso. Fica com medo não, irmão. Vamos lá, vamos exercer a nossa fé agora. Aquele que está em nós é maior, diga assim, maior do que o que está no mundo. Não é aquela história da carochinha que a gente ouvia, se falar, fulana de tal 3 vezes no espelho aparece. Não tem isso não, irmão. Ele é um derrotado. Amém, querido? Diga assim, com voz de crente: o diabo não deseja que andemos em generosidade. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Versículo 3: não terão afeição nem perdoarão, caluniarão uns aos outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Versículo 5: serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. É Bíblia, está na Bíblia. Você está lendo junto comigo aí, né? Eu estou lendo aqui, se não me engano, é a NVT, que é uma linguagem mais fácil, né? Está diferente dali? Mas está na Bíblia, irmão. Está escrito aí. Eu não acabei de colocar esse adendo aí. Não tenho esse poder psicodélico de mudar a sua Bíblia ao bel prazer da minha pregação. Qualquer similaridade com o que você vê por aí não é
mera coincidência. Já estava escrito, irmãos, já estava profetizado na palavra, que isso começaria a acontecer. Mas sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que eu estou dizendo isso? Porque fato que a Bíblia declara sobre coisas que iriam acontecer, e nem todas elas são coisas agradáveis aos nossos olhos naturais, mas iria acontecer, porque foi profetizado. Amém, irmão? Mas a própria Bíblia diz que eu devo trazer à minha memória, sempre que eu me lembro dessas coisas, coisas que me trazem esperança. Então eu quero ler com você, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 44, como nós deveríamos nos comportar, porque esse é a primícia daquilo que os apóstolos ensinaram no início, amém? Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 44, diz assim: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Quero colocar um parênteses aqui para você, irmão, entender esse cenário comigo, tá? Porque é muito fácil eu ler isso. Assim como foi fácil ler o que estava escrito lá em 2 Timóteo, porque eu tenho facilidade de entender o que está acontecendo, porque estava falando desse tempo, onde o amor de muitos se esfriaria, onde as pessoas julgariam mais, onde as pessoas amariam menos, onde as pessoas seriam mais avarentas, onde as pessoas seriam mais difíceis de se lidar. É fácil, porque eu entendo, eu estou nesse contexto. Só que quando eu olho para Atos, eu não posso colocar esse mesmo contexto, porque eu não vivi de fato o que estava ali. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar a hermenêutica, a exegese, para entender o que estava acontecendo naquele ambiente. Irmãos, quando eu olho para eles, dizendo que se reuniam diariamente, eles não pegavam os seus carros, eles não pegavam o metrô e iam para a Igreja United de São Paulo, na rua Conselheiro Ramalho 624. Não tinha esse ambiente lindo, harmonioso, white, né? Que agora é parede white. Não tinham câmeras transmitindo online, que facilitava a comunicação com outras pessoas. A história vai contar que os crentes daquela época se reuniam em catacumbas. Pelo menos em Roma, a história conta sobre as catacumbas de Roma. Eram lugares subterrâneos, frios, abandonados, cheios de perigo, que as pessoas se reuniam diariamente para pregar a palavra. Não só para pregar a palavra, mas para partir o pão. Não só para partir o pão, mas para compartilhar dos seus bens. Porque não era legal, não era bonito para aqueles crentes daquela época que um deles estivesse passando por necessidade. Não fazia sentido na cabeça deles que um deles estivesse passando por necessidade. Aí eu começo a entender, quando eu olho a ótica da palavra, as cerimônias judaicas. Por exemplo, a cerimônia de Páscoa, né, que é a cerimônia de Pessa, que significa passar por cima, celebrando a saída do povo do Egito. Toda vez que os judeus se reúnem, na época de Páscoa, eles sentam à mesa e celebram com os irmãos, contando para as crianças as histórias do povo saindo do Egito e o que estava acontecendo. E dos atos dessa cerimônia é pegar um copo de vinho. Olha só isso, irmão. Eles pegam um copo de... Quem já ouviu falar sobre isso? Ninguém? Então está ouvindo falar hoje aqui, coisa boa. Eles pegam um copo de vinho e a pessoa, né, o ancião daquela família que está contando a história para as crianças, porque é assim que funciona lá, geralmente com músicas, toca dentro do vinho com o seu indicador, né? Com o seu indicador e tira uma gota. Ui, me ajuda aí. Ó, caiu uma gota. Ele faz isso 10 vezes para celebrar, porque o vinho na velha aliança significa alegria. Amém, irmão? Para nós significa o sacrifício, o sangue de Cristo. Mas na velha aliança significava alegria. E todas as vezes que eles fazem isso, na cerimônia de Páscoa, eles estão tirando uma gota de alegria 10 vezes para celebrar aquilo que aconteceu com os egípcios na saída do povo judeu.
eles não aceitam celebrar a Páscoa em família com total alegria, sem lembrar dos seus perseguidores. E eles retiram da sua alegria uma gota, lembrando cada 10 pragas. Eu começo a entender, querido, como que aqueles crentes da igreja primitiva se portavam. Não era comum, não era fácil para eles ver alguém passando necessidade. Não era fácil para eles ir para as suas igrejas, nesse modelo de igreja que eles tinham, e ver qualquer necessidade. A Bíblia vai falar, quando o apóstolo Paulo manda uma carta aos Coríntios, que os crentes da igreja da Macedônia, mesmo não tendo muitas riquezas, ou passando, como a história vai contar, uma crise econômica terrível naquela região, eles pediam com muitos jogos o poder participar daquilo que estava acontecendo. Eu falei sobre isso no dízimo da oferta semana passada. Com muita insistência, irmãos, eles diziam: eu preciso, Timóteo ou apóstolos, eu preciso viver isso, eu preciso participar. Porque a sua generosidade e a minha generosidade é uma semente, irmão. É fácil entender isso quando eu não penso só em mim mesmo. É fácil entender isso quando a minha mente passeia na construção de um povo que sofreu. Agora, pensa comigo. Quando Jesus vem instituir uma nova aliança com novas e superiores promessas, o povo judeu estava há 400 anos sem ter um profeta. Quatrocentos anos sem ouvir a voz de Deus, irmão. Eu olho para trás como igreja e consigo julgá-los, né, com a força do meu ego. Se eu estivesse lá, eu reconhecia Jesus. Reconhecia. 400 anos esperando, irmão. Estamos há 2024 anos esperando a volta do Messias. Todos nós estamos na mesma convicção? As nossas igrejas estão pregando a mesma coisa? A essência do Evangelho se manteve intacta? 2024 anos depois? Graças a Deus que Jesus é maravilhoso e Ele pensa. A sabedoria dele não tem fim e Ele não nos deixou 2024 anos sem nada. Ele disse na volta da ressurreição, assim que foi ressurreto, Ele se levanta e aparece para os seus discípulos e os seus futuros apóstolos e diz: olha, eu vou, mas virá um igual a mim. Ele não vai deixar vocês sozinhos. Só que, irmãos, a expectativa dos judeus era a expectativa de um guerreiro que libertasse o povo do imperialismo romano. Porque o profeta Isaías vai dizer lá em Isaías, ajuda, 40, enfim. O profeta Isaías vai dizer a seguinte promessa para o povo judeu: o menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo estava sobre os seus ombros. Quando esse povo ouve isso, ele fica mais de 9:3, né? 9:6, obrigado. Isaías 9:6, anota aí. Quando eles ouvem isso e estão passando pela opressão de Roma, eles se deparam com a promessa de alguém que vai libertar. Porque eles já estão há mais de 400 anos, porque Isaías é bem antes disso, esperando com os seus olhos naturais abertos, esperando que a sua opressão natural se liberte, que os seus recursos financeiros naturais se multipliquem. Mas o nosso Messias, o nosso Senhor, através da revelação, da leitura da palavra, da história do Espírito Santo, não veio para resolver problemas naturais. Resolve-se, irmão, porque Ele nos superabunda em tudo. Tudo que nós fazemos é regido pela palavra do seu poder. Então, quando nós temos uma necessidade, a palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que Ele supre cada uma das nossas necessidades em glória, por intermédio de Jesus Cristo.
Ele está interessado em resolver, mas não era a missão principal dele. Amém, queridos? Ele diz, o profeta Isaías, o menino vos nasceu, o filho se vos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque eu me lembro de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Deus tanto amou o mundo, que deu. Diga assim para mim não, para Deus, né? Eu não preciso que você diz não. Diga assim: que deu seu único filho. Para quem? Quem recebeu aí, irmão? Para que todo aquele que nele cresce ou viesse a crer, não viesse a perecer. Olha que precioso, querido. Eu e você preocupados se temos emprego ou não. Irmão, eu não quero aqui relativizar o seu sofrimento. Todos nós passamos por dia mal. Todos nós passamos, irmão, por momentos desesperadores, onde parece que não vai ter resposta. Mas deixa eu dizer uma coisa, a resposta já veio. Há 2024 anos atrás. Está doente, irmão? Está com uma doença incurável? Algo que todos os médicos já desacreditaram? O próprio profeta Isaías, quando olha para o futuro através de uma visão do Senhor, ele vê algo terrivelmente maravilhoso. Ele olha para esse momento, querido, na história, onde o meu e o seu Messias estava indo ser crucificado. Ele olha para esse momento na história e diz: pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Eu não sei, querido, por qual relatório você tem andado, por qual palavra você tem se agarrado, pelo que está escrito, ou pelo que alguém está falando para você, mas eu prefiro ficar com a minha Bíblia. Eu não quero acrescentar uma vírgula aos ensinamentos contidos nesse livro. Eu não preciso mudar a Bíblia para se adequar à ideologia da minha geração. Eu preciso entender o porquê estava acontecendo, quando estava acontecendo, se é para mim ou não. Isso sim eu preciso fazer. Porque eu e você estamos debaixo de uma promessa, e essa promessa se chama igreja. Nós estamos vivendo, eu não posso viver baseado no que o judeu estava ensinando para o povo de Judá. Eu não posso viver baseado no que Adão ensina para os seus filhos. Eu não posso viver baseado naquilo que Abraão ensina. Pastor, você está sendo herege. Está na Bíblia para mim, irmão. Entenda uma coisa. A Bíblia é uma carta endereçada a um povo. Você tem que saber para qual povo ela está sendo endereçada e quais as ordenanças desse povo. Amém, irmão? A Bíblia fala para nós sermos generosos em toda ela, mas existe uma forma de ser generoso, segundo a Bíblia, que está escrito para a igreja. Existiu uma forma de ser generoso no deserto, quando o povo estava indo para a terra prometida. Existia uma forma de ser generoso lá antes da lei, onde Melquisedeque oferta em Abraão, ou Abraão e Melquisedeque, não lembrei aqui. Abraão, obrigado. Eu gosto de gente importante aqui. Quando Abraão institui o dízimo e oferta na vida de Melquisedeque. Agora, existe uma maneira de eu e você sermos generosos, uma maneira da igreja ser generoso, que vai muito além do dinheiro. A generosidade da nossa vida, porque a palavra de Deus diz que eu e você devemos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Mas generosidade de
contra tudo aquilo que eu quero fazer e que talvez me seja lícito, porque eu posso fazer. Por exemplo, se você trabalha e tem o seu recurso financeiro, teoricamente, no mundo natural, as pessoas vão dizer que você pode fazer do seu dinheiro o que você quiser. A própria Bíblia vai concordar com isso. Mas quando eu entendo que eu sou escravo da palavra, que eu sou escravo de Cristo, que Ele não é só o meu Salvador, Ele só não me deu algo, Ele só não me agraciou com a salvação, que é muito maravilhoso, mas a Bíblia vai dizer que Ele é o meu Senhor também. Irmãos, só é Senhor de alguém, só é Senhor se existir um escravo. Pesado isso. Eu não sei se você quer, eu quero ser escravo desse Senhor. Eu quero, irmão, porque é benefício demais. Eu olho na luz da palavra para o que acontece lá, relatado em Lucas, no capítulo número 15, onde fala sobre a parábola do filho pródigo, de um filho egoísta que pegou os seus bens antes do tempo e foi gastar o seu dinheiro, o seu recurso com esbórnia. Ele investiu mal o seu recurso financeiro. A Bíblia fala que investindo mal ele perde tudo, a ponto de em algum momento ele estar comendo com os porcos e lembrar que os servos do seu pai comiam melhor do que ele estava comendo. Ele volta, ele fala: eu vou voltar, porque meu pai é bom. Eu sei disso porque desde pequeno eu observava como ele lidava com os seus servos. Ou seja, ele era senhor de servos. Amém, queridos? Ele volta para aquele lugar. E a Bíblia fala que o pai estava com expectativa da sua volta. Ele observa a silhueta do filho ao longo. E correndo ao seu encontro, ele diz: que bom que você voltou. Que bom que você está aqui. E sabe o que ele faz? Ele é generoso. Porque assim como ele ensinou o seu filho sobre generosidade desde a sua infância, ele não podia fazer diferente nesse momento da sua vida. Ele diz assim, aos seus servos: pega a melhor roupa que tiver no armário. Pega um anel, não um anel qualquer, um anel de filho. Pega sandálias novas para ele. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Generoso, irmão. Generoso. Eu e você sabemos que essa parábola representa o próprio Deus. Agora, o que me chama a atenção nesse momento da parábola é o filho que não foi embora. Porque a Bíblia diz que nesse momento que o pai está se agraciando com a volta do seu filho, ele chega do campo, do trabalho, e diz para um dos seus servos: o que está acontecendo? E o servo diz: ei, o seu irmão que tinha ido embora voltou. Seu pai mandou pegar a melhor roupa, o melhor anel, matar o melhor bezerro para fazer a maior festa que poderia ser feita para ele. Esse irmão representa eu e você na igreja, que olhamos para a ascensão do perdido e invejamos a sua posição, que olhamos para alguém e dissemos: caramba, eu estou nessa igreja há 10 anos, como é que esse cara que chegou agora já virou pastor? Qualquer semelhança é mera coincidência. Esse filho vai indagar o pai e o pai vai responder o que eu tinha dito antes. Ei, cara, esse filho estava morto e reviveu. Você estava aqui o tempo todo, não acessou as minhas riquezas porque não quis. Porque esse novilho que foi morto para o filho perdido fazer uma festa estava disponível para você. Só que você estava aqui e não me conhecia. Ele estava lá e lembrou do que eu fazia com os meus servos. Generosidade, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho
para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas que tivesse a vida eterna. Para completar, o apóstolo Paulo diz aos crentes da igreja de Roma, em Romanos no capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho. Como? Ele faz uma pergunta: como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O que está faltando aí, irmão? Falta paz? Diga assim: todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aos crentes da igreja de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua de acordo com aquilo que estiver no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Te incomoda esse assunto, irmão? Não dá. Não faz. É o meu conselho para você nessa noite. Não se envolve com isso, não. Isso é para gente grande. O apóstolo Paulo disse isso e está tudo bem. Ele diz aos crentes da igreja na Galácia, não, em Corinto, perdão, também. Ele diz assim: vocês ainda são muito novos. Eu quero dar um alimento sólido para vocês. Eu quero trazer para vocês as revelações da profundeza das coisas que estão guardadas no coração de Deus. Mas vocês querem leite. A igreja brasileira ainda não viveu aquilo que viverá, porque eu creio que viverá. Porque nós nos acostumamos com o aconchego do colo da mamãe. E queremos o leitinho, porque vem fácil. Está na hora, irmão, Deus de mim e de você, erguermos as nossas mangas e falar: Senhor, eu quero entrar nessa fase. Eu quero tirar a espinha desse peixe para poder saborear essa carne. Dá trabalho, não dá? Tirar a espinha do peixe? Para viver isso, eu e você precisamos trabalhar, irmão. Precisamos fazer a sua parte. Não existe generosidade genuína sem uma ação da nossa parte. Quero finalizar com você, irmão, dizendo o seguinte. Eu peguei o significado da palavra genuíno como bom pregador, né? Tem que pegar o significado das coisas para explicar ao povo. Diz assim no dicionário Google. Antigamente falava dicionário Aurélio, né? Tem isso ainda hoje em dia? Aurélio Google? Tem? Mas é mais fácil jogar no Google, né? Mas eu vi a fonte, não fiquei, também peguei qualquer coisa para trazer para cá. Genuíno, segundo o pai dos burros, diz assim: legítimo, que não sofreu alterações, nem falsificações, verdadeiro. É o que significa legítimo. A nossa generosidade, irmãos, de fato ela é genuína, mas ela deve nascer de um lugar de resultado e não de esforço. Aquilo que é genuíno não necessariamente implica de nós uma ação de fazer esforço, porque eu faço esforço para mudar o que não é. Alô? Quando você vê os profetas de Balaão por aí dizendo: sacrifica, traz aqui na igreja o seu sacrifício. Se for algo difícil de fazer, não é genuíno, irmão. Que a Bíblia fala, conta a história de Jesus. Pode voltar, já que você... Puxa o bonde. Jesus estava observando. Irmão, o dinheiro é importante ou não é? Para Jesus era. Porque em determinado momento ele parou tudo o que ele estava fazendo para observar pessoas ofertando. Você lembra dessa história? Ele estava observando e viu que os homens jogavam fortunas de dinheiro, mas era o que sobrava. Eles se esforçavam ali, né, para aparecer,
ou para ter uma aparência de genuinidade. Mas o que é genuíno é verdadeiro. Aí ele observa uma mulher que pega 2 moedas. São 2 moedas? Pelo amor de Deus, cara. Você é pastor agora. Tem que lembrar muita coisa, né? 2 moedas e deposita. E ele diz: uau! Os outros estavam dando do que lhes sobrava. Estavam se esforçando para parecer. Estavam se esforçando para parecer generosos. Mas ela não. A generosidade dessa mulher é genuína. A Bíblia conta de outro episódio, irmão, que não houve esforço para ser genuína ou para ser generoso. Fala que Jesus estava pregando no Sermão do Monte o dia inteiro e que naquele lugar tinham muitas pessoas de todas as regiões. Estava muito distante e eles estavam com fome. Você lembra dessa passagem? Você está me ouvindo? Em determinado momento, os discípulos disseram: Jesus, tem que despedir o povo, eles estão com fome. Mas talvez eles nem vão conseguir chegar nas suas casas, porque eles estão com muita fome e moram muito longe. O que a gente vai fazer? Jesus pergunta: o que a gente tem? O que eles tinham, irmãos? Não, eles tinham uma pessoa generosa lá. Basta um. Basta um, irmão, com o coração alinhado. Basta um com o coração certo. Jesus não diz isso a Abraão quando Deus queria lançar fogo sobre Sodoma e Gomorra? Ele vai diminuindo a conta. Se tiver 40, eu salvo a cidade. Se tiver 30, eu salvo a cidade. Se tiver 5, eu salvo. Mas só tinha 2. Tira eles da cidade. É mais fácil, né? Basta um, irmão, para a história de uma nação ser mudada. Basta um, irmão, para a história desta igreja mudar. Basta só você, no seu trabalho, para a história daquela empresa tomar um rumo diferente, irmão. Basta só você, querido, no seu ciclo de amizade, para transformar a vida de homens e de mulheres que recebem um conselho certo de um justo. A Bíblia fala para nós não assentarmos na roda dos escarnecedores. Não perdermos tempo. A Bíblia fala para nós não perdermos tempo com aqueles que estão escarnecendo, irmão. Com aqueles que estão murmurando, irmão. Com aqueles que estão traindo, irmão. Com aqueles que estão roubando, queridos. O texto que nós lemos no início, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3:1, no final ele diz assim: fique longe de gente assim. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai trazer associações novas para a sua vida. Eu sei que o coach disse: águia anda com águia, não é isso? Não vou mandar você bater asa nem rugir igual o leão, fique em paz. Mas o fato é que o Senhor vai promover no seu meio associações que te levarão além do que você está indo. Eu creio nisso, irmão. Se você crê nisso pela fé, diga amém, querido. Eu creio que no seu trabalho algo será mudado porque você está lá. Eu disse isso algumas vezes, eu sinto no meu espírito isso acontecendo, irmão. No seu trabalho, aquele ambiente escarnecedor será mudado porque você está lá. A Bíblia fala para você não sentar na roda dos escarnecedores. O Senhor vai mudar essa roda, irmão. O Senhor vai movimentar o seu trabalho para que você prospere. Jesus diz para os discípulos: o que nós temos? Agora você sabe, você diz o quê? Tem um generoso. Está aqui ou foi para casa? Tem um generoso, irmão, que se levanta corajosamente e genuinamente, dizendo: eu tenho
5 pães e 2 peixinhos. É tudo que eu tenho. Mas eu estou ouvindo esse homem falar o dia inteiro. Eu não tenho como não partilhar de tudo que eu tenho. Em outro momento, várias pessoas vão embora, porque o discurso de Jesus estava muito duro. Você lembra disso? E só fica os 12. Irmão, Deus vai colocar pessoas no seu caminho como esses 12, querido. Novas associações, isso está gritando dentro de mim. Novas associações, novas associações, novas associações, irmão. Jesus olha para os 12 e fala: e vocês? Não vão embora, não? O que eles dizem? Para onde? Para onde, Senhor? Para onde eu vou? O Senhor tem tudo o que eu preciso. Irmãos, quando eu olho a Bíblia, a partir dessa ótica de generosidade, eu consigo entender o que o apóstolo Josh e Hannah fizeram, irmãos. Eu consigo entender o porquê obedecer cegamente. Porque não há lugar melhor do que o lugar de estar no centro da vontade de Deus, irmãos. Eu vou compartilhar algo com a sua vida, irmão, para te abençoar. Há 15 anos atrás, eu e Karen éramos 2 jovens na igreja, recém-convertidos. Estávamos num culto profético. E era um momento de generosidade. Eu ganhava o salário mínimo de um vendedor na época. Eu tinha 19 anos. E no momento da generosidade, Deus falou comigo. Ele falou: o teu salário hoje vai ser o seu dízimo amanhã. E uau! 10 vezes isso? Vou estar bem. Saído da zona norte do Rio de Janeiro, irmão, bairro de periferia, aos pés da favela. Não estou dizendo que eu não era privilegiado, porque Deus me privilegiou desde que eu nasci, irmão. Eu sou um privilegiado por ter nascido num lar cristão, por exemplo. Deus falou: o seu salário hoje vai ser o seu dízimo amanhã. Eu falei: glória a Deus. Aí ele falou assim: quando isso acontecer, eu vou te chamar para o ministério. Está disposto? Eu falei: claro! 15 anos depois, eu chego em São Paulo com a Karen. E a promessa se cumpre. Eu falei para ela: e aí, está disposta? Vai reduzir 50% da nossa receita. Mas não há lugar melhor, irmão, do que o centro da vontade de Deus. Sabe quanto faltou nesse período, querido? Nada. E não vai faltar. Eu estou aqui para testemunhar, irmãos, de que a palavra é real. Posso contar só mais uma? Eu já passei 9 minutos, eu vou tomar bronca já mesmo? Posso contar só mais uma? Para te abençoar? Há uns, não sei quantos anos atrás, 2013, nós estávamos fazendo o 2º ano do Rema. E eu e Karen sofremos um acidente de carro. Tínhamos acabado de comprar um carro para eu trabalhar numa nova empresa. E a gente acabou com o carro. Voltando do Rema. Estava voltando do Rema, irmão. Ouvindo a palavra, feliz, afogueado. Bati com o carro. Botei o carro na oficina porque eu sou prudente. Eu sou crente prudente, eu tinha seguro. Deus é organizado, irmão. Mas se você não tem condições, Ele é o seu seguro, amém? Porque eu lembrei que você está sem seguro, eu não ia deixar, né?
É isso. Mas se o recurso chegar, a gente paga o seguro. Amém. Vai chegar. Então eu tinha seguro para ter o carro na oficina. Aí tinha que pagar. A gente estava na pindaíba financeira. Não tinha dinheiro para nada. Início de casamento. Terrível o negócio. E maravilhoso ao mesmo tempo. Porque não faltava nada. Batemos com o carro, tinha que pagar, como é que é o nome do negócio? Franquia, tinha que pagar coisas, tinha que fazer, acontecer, como é que faz para pagar as contas, pagar esse imprevisto, não sabíamos o que ia fazer. Uma semana depois, eu fui cheio de fé lá visitar a oficina que o carro estava consertando. Eu tinha separado em casa já, a gente tinha acabado de receber o nosso salário, tinha separado em casa o meu o dízimo da Karen, estava guardado, que era a primeira coisa que a gente fazia. E fui para a rua com o restante do dinheiro que tinha sobrado, que era para pagar a conta de luz. Eram umas 3 contas que faltava pagar ainda, estava na mochila. R$1.200, eu lembro até hoje. R$1.200 há 10 anos atrás, irmão. Muito dinheiro. Bota aí vezes 10 da inflação, 10 mil. Cadê? Tá com todo esse dinheiro. Eu tinha uma coleção de relógio. Eu tinha 6 relógios. Eu levei os 6 na mochila para trocar bateria no centro do Rio, nesse dia. Na minha mochila eu tinha um computador da empresa, 2 celulares, o meu e da empresa. Eu tinha um cordão de ouro. Eu estava abastecido. Cara do assalto. Cheguei lá para visitar o meu carro, conversei, negociei, vou parcelar, vou fazer, saí. Quando eu saí, entrei no carro, eu estava com o carro alugado, porque o seguro dava. Um carro embicou na minha frente, 5 marginais me assaltaram. Saíram do carro extremamente armados, dizendo assim, mata ele, pode matar. Um deles gritava de dentro do carro com um fuzil apontado para mim. Rio de Janeiro, né? Mata ele, eu não falei nada, irmão. Eu fiquei em paz ali. E o cara, vambora, pegaram minha mochila com todas essas coisas que eu contei, com dinheiro, com tudo. Pegaram a chave do meu carro, do carro alugado, porque eles não queriam que eu seguisse, né, se eu fosse policial, alguma coisa. Então eu tive o prejuízo que eu perdi, o prejuízo das coisas, o prejuízo da chave do carro alugado. Carro de locadora, tinha que pagar combustível, terrível, irmão. Prejuízo enorme. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa naquele dia, sabendo já da notícia, porque eu tinha ligado para Karen, os irmãos da igreja estavam todos lá em casa, cuidando da minha esposa. Como os crentes da igreja de Atos, irmãos. Se oferecendo para nos ajudar e tal, foi maravilhoso. Cheguei pagaram o nosso aluguel do mês. Foi uma coisa linda, assim, que eles se reuniram, fizeram compra para nossa casa. O pessoal do trabalho dela se juntou, fez o dinheiro para pagar. E eu pagamos tudo, irmão, porque Deus nos supriu em tudo. Eu tinha separado, lembra que eu separei o dízimo? Chegou no domingo, eu falei, vou para a igreja, Karen. Mas não tem carro, vou para a igreja, era longe, tinha que pegar acho que 3 ônibus, nem sabia nem como é que fazia. Não fazia ideia, eram muitos anos já dirigindo. Eu fui, ela falou assim, então vai, filho. Eu falei, vou. Bernardo pequenininho. Cheguei no ponto de ônibus, mano, de verdade, eu não sabia como chegar na igreja de ônibus. Não sabia. Eu não me alegro com isso, eu me envergonho, deveria saber, né? Mas eu estava acostumado a ter carro há muito tempo. Cheguei no ponto de ônibus, irmãos, falei, o primeiro ônibus que passar, eu vou fazer sinal, não passava ônibus. E a hora é passando, quase chegando na hora de começar o culto. Eu falei assim, Senhor, eu preciso ir para a igreja, porque para mim é uma honra dizimar. Não importa o que aconteça com a gente, eu vou entregar essa semente naquele lugar, porque eu sei que existe um princípio nisso. Eu sei que eu estou precisando desse dinheiro, mas eu sei que há um princípio nisso. Irmãos, quando eu estou orando ao Senhor no ponto de ônibus, sem ninguém, sem passar carro, sem ninguém, tarde da noite, para um táxi para pedir uma informação. Cara, eu estou aonde? Eu falei assim, você está na Taquara. Como é que eu faço para chegar no Recreio? Era onde era a minha igreja, tá? Só para deixar o contexto. Aí eu falei, rapaz, estou indo para lá. Tu me ajuda? Eu te dou uma carona. Entrei no táxi, irmão, vi uma Bíblia no painel. Falei, tu é crente? Ele, só parei porque você estava com a Bíblia na mão. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, porque eu sou taxista há 20 anos. Eu conheço esse lugar aqui, mas eu me perdi.
Aí eu vi você, um crente com a Bíblia na mão, falei, vou pedir informação, porque é crente. Parei. E estou te levando para a igreja. E eu contei essa história para eles. Irmãos, eu não tinha... Lembrei quando eu entrei no táxi, que para eu pegar o ônibus, eu precisava desinteirar o dízimo. Fui para a igreja, irmão. Dizimei. Cheguei lá, como eu tinha contado, meu irmão abriu a mala do carro e falou assim, olha, fiz compra para você. Faltava R$637 para eu pagar o aluguel. Um outro irmão veio com um envelope e falou, cara, Deus me deu um valor muito específico. Eu não sei o que significa, mas toma aqui. Contei, R$637. Você tem noção do Deus que você serve, irmão? Eu estou contando esses testemunhos para você, essas histórias para você, não é para te enganar e te manipular, é o que eu vivi. Se você não quiser viver isso, de fato, o problema é todo seu, irmão, mas está disponível para todos nós. Não há, todas as vezes, irmão, se você perguntar para alguns irmãos aqui, eles vão te dizer isso. Todas as vezes que alguém me pergunta, Vini, você está bem? Eu vou dizer, eu estou sempre bem. Não importa aquilo que está acontecendo, o tamanho da dor, se o sangue está dando na canela, se tudo está pedindo para desistir, eu estou bem, porque eu sou filho de quem pode tudo. Fique de pé, irmão.